Partida Gurgenidze-Tal, jogada no Campeonato Soviético de 1957. D4, cavalo F6, C4, C5. Então nessa partida, Mikhail Tal vai jogar uma Benoni moderna, ou Indo-Benoni, que depois de C5, D5, as pretas jogam com E6, já começam a minar esse centro que avançou, ultrapassou a linha divisória, e com isso as pretas vão conseguindo abrir linhas, por exemplo, a coluna E, depois de cavalo C3, E toma D5, C toma D5, D6, essa é uma estrutura típica da Benoni. As pretas têm uma maioria na ala da dama, aqui principalmente pelos 3 peões das colunas A, B e C, contra 2 peões das brancas. Então muitas vezes essa maioria vai ser o plano das pretas, avançar a maioria. Mas a Benoni é muito rica de ideias, uma defesa muito dinâmica, e com frequência também acontecem ataques ao centro e aí na ala do rei. Nessa partida, as brancas seguiram com o cavalo F3, G6, o fianqueto aqui fica muito forte, o bispo na grande diagonal. Depois de A4, bispo G7, bispo E2. As brancas estão empregando a variante clássica. Hoje em dia é mais popular a linha com bispo D3 e H3. Roque, torre A8. Atividade máxima aqui da torre. Cavalo D2. E aqui outra manobra típica da Benoni, cavalo A6. Esse cavalo vem para C7 e começa a preparar o avanço B5. Torre E1, um lance natural. A torre apoia o plano comum das brancas de avançar em E5, ainda está muito difícil de ser realizado. As pretas jogam também para conter esse avanço e dificultar ao máximo que as brancas implementem esse avanço com facilidade. Cavalo C7, e aqui seguiu A4, um profilático já contra um B5 que poderia ser jogado em troca do peão de E4. Aqui o Tal jogou B6, dama C2, e agora vão começar as complicações. Primeiro um lance muito interessante, aproveitando esse vazio aqui na ala do rei. O cavalo já se afastou, a ameaça é dama H4, atacando 2 pontos e forçando a troca bispo toma G4, que deveria ter sido feita de qualquer maneira. Bispo toma G4 aqui praticamente forçado, e poderia seguir com cavalo C4. As brancas têm uma boa posição, mas veio o erro. Depois de H3, Tal vai explorar brilhantemente com sacrifício. Cavalo toma F2, depois de rei toma F2, dama H4, cheque. A torre não pode ficar em defesa, então não pode jogar rei G1, tem que jogar rei F1. Se G3, dama toma H3, e o rei está muito exposto. Ou bispo D4 antes, depois de G3. Bispo D4 parece que é mais forte ainda, porque vai tomar com cheque, a não ser que venha para F3 o rei. Mas se entrar aqui vai ter dama toma H3, rei F3 e mate em poucos lances. Então depois de dama H4 as brancas jogaram rei F1 e o Tal seguiu o bispo D4. Única defesa para o mate é cavalo D1, e agora vem outro lance espetacular. Dama toma H3, sacrificando a dama, claro que não pode ser capturada, devido a esse belo quadro de mate com os bispos cruzados. Então depois de dama toma H3, que é melhor do que capturar de bispo, porque depois de dama toma, a dama também está entrando em H2.
foi o que seguiu. Bispo F3. Depois de bispo F3, dama H2, seguiu a entrada da dama. Cavalo E3, aqui um lance para abrir linhas. Veja como o sacrifício do tal funciona. As posições que ele cria são fantásticas, ele consegue a atividade máxima de suas peças e o que justifica o sacrifício. As brancas têm torre parada ainda, sem jogo, o bispo não está atuando muito e o tal está começando a colocar todas as suas forças em jogo. Cavalo de D, C4, F toma E4, já tem uma coluna F, bispo captura E4, bispo A6, ativando o bispo, ligando as torres, bispo F3, aqui torre E5, aproveitando a cravada para dobrar as torres, e essa torre também pode sair pela horizontal. Seguiu torre A3, trazendo uma força aqui à defesa. Torre de A é 8, pressão total, apenas o cavalo de C7 não está participando da luta, mas por enquanto, porque depois de bispo D2, o que seguiu foi outro lance brilhante, cavalo toma D5. Se cavalo toma, claro, não pode, dama G1, checkmate. Então, seguiu bispo toma D5 e torre toma D5. Pelo mesmo motivo, não pode cavalo toma D5, devido a dama G1 mate. Então, depois de torre toma D5, rei A2, uma tentativa de fugir com o rei, mas o tal arremata da seguinte maneira. Bispo toma E3, se capturar de bispo, segue, dama toma G2, checkmate. Então ele captura de torre, e aí o tal simplesmente captura o cavalo que defende o bispo. Depois de dama toma C4, seguiria dama toma G2, seguido de dama toma D2, checkmate. Por exemplo, essa variante. Então, depois de bispo toma C4, as brancas abandonam, não conseguiram resistir ao fulminante ataque de Mikhail Tal, uma partida extraordinária.